De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando sobre o tema direito eletrônico ou direito digital com o professor e advogado José Carlos de Araújo, da Universidade Federal Fluminense, que está aqui em Natal, por ocasião de estar ministrando um curso aqui na Escola Judicial do TRT da 21ª Região. Professor, lhe perguntava no bloco anterior, antes de encerrar, com relação à utilização das redes sociais, o que é que regula essa nova era da informação? Ou existe já um marco regulador? Ou existe, a legislação já está estabelecida? Como é que anda toda essa história da legislação com relação à mídia eletrônica? Não, nós não temos uma norma específica no que diz respeito a esse marco regulatório. Está em tramitação no Congresso o Marco Civil da Internet. Então, a partir desse Marco Civil, nós podemos começar a ter uma ideia de regulamentação, e aí temos os prós e contras em relação a essa ideia de regulamentação. A ideia da rede é que ela fosse livre e que tivesse uma liberdade de expressão na rede, mas é óbvio que nós temos que ter a contraposição do próprio direito e neutralizar os abusos, que a própria Constituição já, de uma certa forma, já nos dá essa diretriz. Quer dizer, estabelece de certa forma. Sem dúvida, porque eu tenho liberdade de expressão, mas eu tenho que ter, por outro lado, a responsabilidade no que diz respeito a essa liberdade de expressão. Não posso agredir anonimamente. Então, essa ideia da rede, o Marco Civil, de uma certa forma, ele traz esse problema, que em determinados artigos dá a sensação, nós não sabemos como vai ficar a prática da aplicação pelo Poder Judiciário, mas dá uma sensação de que o anonimato poderia prevalecer. Então, me parece que o Marco Civil ele foi muito afetado pelos ativistas da rede e, por outro lado, pouco pensado pelo lado dos direitos humanos e do próprio direito. Quer dizer, a academia foi, mais uma vez, jogada de lado. Faltou discussão, então? Esse é um ponto complexo, porque a discussão é grande, mas me parece que a discussão é polarizada. Então, a questão da legitimação das normas, como nós temos o Código de Processo Civil, que tivemos várias audiências públicas e um código trabalhado por uma equipe, por um grupo de juristas muito bom, mas, por outro lado, nós temos uma discussão efêmera. Nós não temos setores importantes da sociedade sendo ouvidos no Marco Civil, no Código de Processo Civil. Nós temos os acadêmicos que estão pesquisando diariamente e as pesquisas não têm importância, por exemplo, para o campo legislativo. Aí eu lhe faço uma pergunta, professor. Algum interesse está aí no subjacente da coisa? Pode ser. Em determinados pontos, sim. Porque me parece que, óbvio, isso não pode ser admitido como algo pecaminoso, mas nós sabemos que existem os lobbies das corporações. Então, seria muito mais interessante que nós regulamentássemos o lobby e admitíssemos que o lobby efetivamente fosse adotado no Brasil, como é nos Estados Unidos. Isso não é nenhum crime, nem nenhuma mácula. É óbvio que aí nós poderíamos fazer o lobby acadêmico. Quem na verdade, teria vantagem com um marco regulatório, digamos assim, que não contemplasse os interesses maiores da sociedade? Né? Não, aí que está. Me parece que há um contraponto nesse discurso, porque a ideia é de que ele está efetivamente valorizando a sociedade, porque nós temos exatamente esse ativismo, então o debate foi muito societário e pouco sociológico. Sim. Né? Então nós não temos assim, a ideia exata do que impedir, por exemplo, numa investigação civil, a identificação do usuário que possa ter gerado um dano. Na Justiça do Trabalho eu poderia ter, por exemplo, ataques pessoais a empresas anonimamente. Então, como fazer essa investigação? Por outro lado, ela, apesar de ser um marco civil, que é outra coisa que chama atenção, ela permite essa violação, essa quebra de dados pelo Poder Judiciário no que diz respeito ao processo penal. Por que não no processo civil? Por que não no processo de trabalho e sim no processo penal? Eu tenho dano civil, eu tenho dano trabalhista e, óbvio, eu tenho crime. Mas por que só pensar no crime e não no civil e no trabalho? Corre o risco, então, de um regulamento, de um marco regulatório desse se tornar letra morta, então? Eu acho que pior do que letra morta. Porque, na realidade, se ela se tornar letra viva, efetivamente aplicarmos o Marco Civil da Internet, o que nós vamos ter? Os equívocos serão vários, né? Vários. Nós temos a violação do direito e não conseguimos ter exatamente a ideia de
pacificação pelo processo, porque nós não vamos conseguir avançar numa investigação civil no que diz respeito à identificação do usuário, porque o dado está sendo extremamente privilegiado, extremamente protegido. Essa é uma ideia ativista da internet que não é para ser criticada, mas vamos chegar no meio termo. Então, o repúdio da pesquisa acadêmica é que me parece muito prejudicial. Então, poderia ter um lobby, efetivamente. Se nós temos, de um lado, esse lobby societário dos ativistas que desejam uma internet livre para poder manifestar expressão, movimentar o Brasil, etc. e tal, nós também temos que ter o lado, o aporte acadêmico, jurídico, sociológico, para nós analisarmos esse contexto e admitirmos que o marco civil seria muito mais saudável se nós tivéssemos os dois lados ponderados e que essas audiências públicas, tanto do Código de Processo Civil quanto do próprio Marco Civil, fossem efetivamente públicas. Porque eu já participei de algumas e nós observamos que esse é um processo para legitimar, quando na realidade tudo que se discute nessa audiência pública não é inserido nos projetos de lei. Então é um processo de legitimação ou de sensação de legitimação, mas efetivamente o que se discute nas audiências públicas pouco se dá importância no momento da elaboração da norma. Professor, e na atualidade agora, como os diversos segmentos judiciários tomam decisões baseadas, digamos, nesses crimes tecnológicos, digamos assim, ou seja, dentro das redes sociais, dentro da mídia eletrônica? No Rio, por exemplo, nós temos a Delegacia de Repressão a Crime de Informática, uma delegacia especializada com profissionais bons que fazem uma boa investigação. Nós teríamos que ter a possibilidade de quebra de dados telemáticos para a investigação penal. No que diz respeito à rede, o que eu visualizo é ainda um pouco de falta de conhecimento, por exemplo, na aplicação do tipo penal do que seja interceptação telemática, a adoção excessiva das redes sociais para fundamentar uma decisão. Esses pontos me parecem preocupantes. É óbvio que são atrativos, né? Existe uma atração para nós analisarmos o Facebook, ou analisarmos o Twitter, analisarmos determinados comportamentos, mas me parece que para manter uma sustentação de uma decisão, eu acho que ainda é bastante complexo, porque nós não temos nenhuma definição ainda do que seja documento ou prova eletrônica. Muito bem. Professor José Carlos de Araújo de Almeida Filho, né? Foi um prazer para a gente recebê-lo aqui no Justiça e Trabalho. Nós agradecemos em nome da presidência do Tribunal sua presença aqui no Justiça e Trabalho e o deixamos à vontade com os telespectadores para as suas considerações finais em razão do nosso tempo de televisão que já está indo. Sim, eu acho que a participação da escola, quer dizer, a motivação da escola de proporcionar um curso desse para os magistrados demonstra a importância que o Poder Judiciário vem dando às novas tecnologias. Então, estudar a sociologia, estudar o campo do direito, tem efetivamente que parabenizar o presidente do tribunal e a diretora da escola, a doutora Simone, pela inovação de trazer esse tema. Então, o que nós observamos hoje é uma preocupação do Poder Judiciário muito grande, o que nos dá uma tranquilidade, porque é uma responsabilidade social na aplicação do direito. Então, dentre os três poderes, podemos parabenizar o Poder Judiciário e gostaria muito, como advogado, que a Ordem dos Advogados do Brasil estivesse mais preocupada com essa inserção das novas tecnologias no direito. Agradeço imensamente a presença aqui em Natal. Muito obrigado pela oportunidade. Okay, muito obrigado mais uma vez por atender com tanta gentileza ao nosso convite. Bem, telespectadores, nós conversamos no programa de hoje com o advogado e professor da Universidade Federal Fluminense, José Carlos de Araújo, sobre o tema direito eletrônico. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. E hoje, quem nos presenteia com sua música e seu talento é o cantor e compositor potiguar Donizete Lima. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá. Na real, sempre me rodeou, assim, eu sempre fui rodeado pela questão musical, né? Meu pai era repentista, quer dizer, meu pai viveu como repentista e tocou muito mesmo, viajou bastante, tocava. Mas na realidade, além do meu pai, dele ser repentista, a música sempre fez parte de uma forma ou de outra. Vim aprender um pouco mais, aí começar a realmente gostar do instrumento quando eu comecei a ver algumas pessoas tocando. É um trabalho. Agora, eu não sei onde é que dá o estalo, na realidade, mas na hora que você para de tratar como um hobby ou uma coisa suplementar, né?
e passa a ser o seu trabalho base, o seu trabalho mesmo. Eu não sei que momento dá esse estalo, de que a música pode ser realmente um trabalho. A parte de composição, ela surgiu de forma não natural, não fácil, nem muito menos assim, eu vou escrever qualquer coisa. Eu até hoje, tudo mesmo é muito árduo, assim, veio aquele pensamento, tá, tudo bem, pode chamar isso de inspiração. Mas depois isso passa para um papel e vai virar transpiração. Meu nome é Donizete Lima, sou brasileiro, potiguar, sou da Terra Maravilha, sou cantor e compositor. Sinto que a cidade nos espera, com suas ruas loucas, com suas luzes poucas, com suas bocas prontas pra nos engolir. Quando que há de ser de mim já era, quando eu quebro a louça, quando eu rasgo a roupa, quando lembro que nada me prometi. Se o breu que esconde a lua me convida pra sair, se eu já não sei qual é a tua, é sinal que já não sei nada de mim. O som dessas canções é o que me basta pra dormir. Se as minhas conclusões de nada valem, então sinto que a cidade nos devora. Filas de cinema, sempre a mesma cena, o mesmo poema pronto pra se repetir. Medos que eu pensei ter e agora entram por antenas de vidas pequenas que a cidade escolheu pra colorir. Se o breu que esconde a lua me convida pra sair, se eu já não sei qual é a tua, é sinal que já não sei nada de mim. O som dessas canções é o que me basta pra dormir. Se as minhas conclusões de nada valem, então o que é que eu vim fazer aqui?